Olá amigos da PowerInc, tudo bem com vocês? Espero que sim, Leandro Sander aqui. Hoje falaremos a respeito do Bitcoin, começando pelo gráfico diário. Dentro do gráfico diário a gente tem aquela ideia que a gente já havia discutido algumas vezes anteriores, uma linha de tendência de alta. Confesso para os amigos que fiz uma breve atualização a essa linha de tendência aqui, pois nós tínhamos uma linha traçada desta forma aqui, ok? E para salientar para os amigos a forma que a gente tinha, eu vou deixar em amarelo, e eu vou discutir com os amigos a respeito dessas possibilidades dentro de um gráfico intradiário, ok? Então, olhando o gráfico intradiário a partir de agora, a gente vê a ideia da linha de tendência que a gente tinha amarelo anteriormente, tá? Eu vou só ajustar aqui, então, desta forma, a gente tinha uma linha de tendência. E a gente faz um ajuste a partir dessa ideia de respeito à linha de tendência na linha verde. O que a gente pode ver de estrutura se formando, ok? Então, eu vou dar um zoom para a gente interpretar os gráficos a partir dos movimentos dos preços, tá? Dentro do gráfico de uma hora, a gente tem a ideia, na antiga linha de tendência de alta, na linha amarela, de um rompimento, tá? Então, o que reforça a ideia deste rompimento? Então, eu vou estar, primeiramente, falando dos pontos que acredito na ponta compradora, após isso, as possibilidades da ponta vendedora também, ok? Para que fique claro, né? A gente não fique de alguma maneira sendo parcial, tá? Olhando a estrutura do gráfico, estrutura sendo ela primariamente uma estrutura de alta, dentro de uma consolidação, óbvio, né? Dentro do gráfico diário, uma consolidação, nós temos o intraday de uma hora sendo uma estrutura de alta, linhas ascendentes, né? Médias móveis ascendentes, topos e fundos a princípio ascendentes, porém nós temos uma estrutura que aqui denota um topo mais baixo. Beleza? Este topo mais baixo não consiste numa quebra de estrutura de alta porque ainda não tivemos um fundo mais baixo, ok? Uma estrutura de alta se dá basicamente por topos e fundos ascendentes e uma estrutura de baixa se dá, obviamente, também pelo lado oposto, topos e fundos descendentes. A gente não tem fundos descendentes, tá? Então, a gente pode estar encarando isso aqui apenas como uma estrutura de consolidação, beleza? Sabendo disso, amigos, o que nós vamos interpretar a partir do deslocamento de preço? A gente vai dar um zoom e nós vamos ver as estruturas, tá? Então, as estruturas nos mostram o seguinte, bem, primeiramente a gente tem um deslocamento de preços na ponta vendedora com força nesta região. Eu costumo interpretar regiões onde só teve trabalho de preços na ponta vendedora como sendo gaps. Tá? Então, gaps da ponta vendedora, a gente pode ver essa estrutura toda aqui como uma possível região de gap, tá? E a gente também vê essa estrutura aqui como uma grande estrutura de gap. Porém, notem a ideia que os preços vêm fechar justamente esse gap, onde nós tínhamos rompido essa linha de tendência de alta, desculpe. Essa linha de tendência de alta foi rompida, mas os preços fecharam o gap. Normalmente, quando o gap fica aberto, a gente tem a possibilidade de um novo movimento. Ou seja, um gap de venda aberto é uma situação de força. Um gap de compra aberto é uma situação de força. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na ponta oposta, na ponta compradora. Esta região aqui era uma região de gap de alta. Um gap de barra, uma barra muito ampla, uma barra de ignição. Este gap sendo preenchido, por sua vez, denota a estrutura vem se enfraquecendo. Agora, quando o gap, da mesma forma, dessa região veio ser preenchido, denota a estrutura de venda sendo enfraquecida. Por sua vez, a gente tem a ideia de uma lateralidade nessa região à esquerda, que pode ser interpretada da seguinte forma, tá? A gente constrói um retângulo dentro dessa lateralidade, um retângulo, então a gente tem um retângulo, e aí o que acontece é o seguinte, a maior parte das lateralidades elas buscam eixos simétricos, tá? E um eixo proporcional normalmente é um eixo dividido pela metade, ou seja, 50% de qualquer movimento ele tem um segmento proporcional, tá? Então a gente pega essa estrutura, parte ao meio, e partindo ao meio por sua vez a gente vai encontrar uma região de 50%, que denotou aqui uma região de forte suporte. Notem essa linha verde, 50% da lateralidade aqui do retângulo amarelo,
por sua vez, veio fazer a famosa armadilha, tá? Então fez uma armadilha aqui, uma trap, né? Acionou uma ideia que até então era um mastro de bandeira na ponta vendedora, acionou essa venda nessa barra ampla, e aí por sua vez depois veio a fazer o movimento oposto, né? Deslocar os preços para cima. O que acontece é que nessa situação agora a gente pode encontrar algumas possibilidades. A primeira possibilidade é buscar o stop dos vendidos. Stop dos vendidos, a maior parte do stop dos vendidos, inclusive liquidations price, então preços de liquidação, estão aqui. Então a gente tem aqui o stop dos vendidos. Tá? Por sua vez, o stop dos vendidos estando aqui, a gente tem um gap na ponta vendedora, sendo um gap dele, por sua vez, de força. A gente não tem gaps aqui de força da ponta compradora, exceto gaps na região mais baixa, ou seja, a gente tem gap sim na ponta compradora nesta região aqui, tá, pessoal? Tá, então a gente tem um gap comprador nessa região, a gente ainda tem força na ponta compradora, porém, essa região aqui que era de muita força veio ser preenchida, e esta região aqui também que eu mostrei para os amigos, que era uma região de gap, também veio a ser preenchida. O que a gente pode pensar é o seguinte: a ideia de os preços se deslocarem para cima e buscar esse stop, na minha opinião, tem a possibilidade de ser a maior possibilidade, visto que a gente fez essa estrutura aqui, que deu tomada de posição para muitas pessoas na ponta compradora. Então, na ruptura dessa linha vermelha, eu vou até deixar de outra cor, deixar de amarelo, a gente teve acionamento dessa barra aqui com uma trap na ponta vendedora, a famosa armadilha de duas pernas. Tá? Por sua vez, eu acabei sendo armadilhado. Né? Para quem está tomando posições na ponta compradora, o stop mais adequado seria nessa região aqui. Então, stop dos comprados. O stop dos comprados estando aqui, a gente pode ter uma estrutura de trabalho de preços um pouco mais complexa. Por quê? Porque a gente vai ter uma região importante de defesa, que foi essa região de simetria, uma zona de compra, então eu vou deixar ela inclusive plotada de outra cor, essa região amarela, vou deixar ela plotada de um azul, um verde aqui, tá? Essa região de compra, e aí a possível ideia de uma atualização de linha de tendência, na minha opinião, sendo o mais provável. Vou deletar por sua vez essa linha amarela então. Acreditando que no gráfico diário, por sua vez, a gente está apenas fazendo uma correção na linha de tendência de alta. Notem essa ideia aqui. Tá? Uma linha de tendência de alta aqui e uma correção. Eu vou só apagar rapidinho para os amigos ficar mais fácil de ver. Então notem a ideia de uma linha de tendência passando nesses fundos aqui, ok? Tá? Quando a gente entra no gráfico de uma hora e a gente volta com as nossas linhas, a gente consegue interpretar o deslocamento de preços como alvo agora sendo este gap. Tá? Então este gap vendedor, este gap de força vendedora, agora é um alvo. E uma vez os preços se deslocando para esta região aqui, os preços se deslocando para cá, eles ganham força porque acionam o stop dos vendidos, então eles podem vir fazer esse movimento. Talvez um pullback neste topo rompido, por sinal os stops, e aí uma nova ideia de tentativa de alta para buscar alvos como estes alvos aqui. Quais seriam os alvos para essa estrutura? Bem, teríamos como alvo, primeiramente, este topo anterior. Seria muito importante se a gente viesse buscar este outro topo. Tá? Por quê? Porque daí a gente já também quebra essa ideia de possível linha de tendência de baixa que está se formando. Se bem que ela só tem dois toques, ela é uma linha de tendência de baixa mais fraca. Tá? Mas mesmo assim seria interessante a gente já fazer uma estrutura que viesse fazer um pullback dentro desta região e aí sim romper. Seria muito ruim se a gente fizesse uma estrutura, por exemplo, como essa aqui. Ó. Deixa eu só voltar aqui. Seria muito ruim se a gente fizesse uma estrutura como essa, por exemplo, aqui. Isso aqui é uma linha de tendência de baixa e a gente fizesse um movimento parecido com este. A gente rapidamente viesse buscar esta região aqui e voltasse para cá. Não seria tão interessante. Obviamente, por que não seria interessante? Porque a gente não teria buscado um topo mais alto, a
a gente teria feito mais uma vez um topo mais baixo, daí a gente poderia estar construindo um triângulo, ok? Para depois tentar um rompimento mais nessa região aqui. Então, e o problema de triângulos é que normalmente eles são estruturas de consolidação, então o preço ia ficar um pouco mais lateral nessas regiões aqui. E preços laterais não são tão bons, não são tão interessantes para a gente fazer um trabalho. Então, essa é a minha ideia a respeito de Bitcoin do gráfico, tanto diário quanto no gráfico de 1 hora. Olhando o gráfico semanal agora para finalizar, a gente fechou com uma barra interessante, né? Uma barrinha branca, inclusive. A gente ainda tem aquela ideia de uma trap na ruptura dessa máxima. Então, galera, seria isso. Essas são minhas considerações para o gráfico do Bitcoin no dia de hoje. Tentamos fazer um breve panorama. E à medida que os preços forem se deslocando, a gente vai atualizar as ideias aqui para os amigos também no YouTube, tá bom? Desde já solicito que os amigos deixem o seu gostei, curtindo o vídeo e também considerando se inscrever no nosso canal, ativando o sininho. E se tu não faz parte ainda do nosso grupo do Telegram, entra lá, vai ser legal. E até a próxima. Muito obrigado, valeu!